Olá, está começando mais um Café Alerges, aquele momento especial onde nós recebemos amigos para tomar um cafezinho e conversar assuntos de interesse jurídico, mas de reflexos sociais, de reflexo e de importância para toda a sociedade. Bem-vindo, eu sou o Jefferson, estou aqui com a Camila. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje com mais um episódio do Café Alerges, recebendo uma convidada belíssima, especialíssima aqui. Recebo a Luciana, prazer recebê-la aqui, muito obrigada. Obrigada, Camila. Adoramos ter a sua presença aqui. Luciana, seja bem-vinda a Alerges, seja bem-vinda ao nosso podcast aqui, esse projeto legal que tem uma área muito interessante, né? Propagar conhecimento, propagar cultura aí, seja bem-vinda. Muito bom esse projeto de vocês, viu? Parabéns. Muito obrigada, Lu. Obrigado. E aqui a gente já começa pedindo para você contar um pouquinho para nós quem é a Luciana, entendeu? Mas não vem com a Luciana profissional, não. Eu quero saber a Luciana da vida pessoal. A Luciana por dentro, a alma da Luciana, do que é feita a Luciana, a essência da Luciana. Conta para nós. Isso mesmo, eu gosto assim, isso mesmo. Falar sobre essência, né? Falar sobre sentimentos, além do profissional. Eu sou daqui, né? De Alfenas, nascida e criada. Sou... igual a Camila já sabe, né? Filha do Leonel, a gente já se conhece, inclusive minha paciente, que eu falei, posso puxar a orelha, né? Sumida. Pode puxar. Pois é. Não só ela, as irmãs também. E sou daqui, criada aqui, né? Morei a vida inteira lá na praça, no coração da cidade. E me formei aqui, me graduei, casei, constituí família, né? Nada fora, assim, da normalidade, naturalidade, né? De uma típica pessoa do interior, né? Eu falo, a gente tá no interior, mas Alfenas é um centro muito conhecido. Onde eu vou, eu falo de Alfenas, todo mundo conhece, eu acho isso muito bom. Alfenas tem um potencial bom, tá numa região boa também. Isso. E por causa das faculdades também, né? E trabalhei 10 anos no hospital, no Alzira Avelano, que é uma referência também aqui para nós, na área da saúde. E em meados de 2017, comecei a me interessar por estética. Já tive um comércio também, tive uma loja de cosméticos importados aqui em Alfenas, de 2012 a 2015. Gosto muito você do comércio. Levou a enfermagem junto com o comércio. Isso. Eu nunca saí da área da enfermagem. Sempre fui agregando outras coisas. Sou muito apaixonada pela minha profissão. Coloco a minha profissão sempre em patamar primordial na minha vida, né? Porque é o meu sustento. Tem que ser mesmo primordial. E em 2019, fiz a pós-graduação, em 2018, em 2019 fui desligada, né, do hospital, saí do CLT e fui pro CNPJ. E comecei a empreender e tô no consultório desde 2019 e de lá não saí mais. Certo. Tenho só me dedicado a isso, meu consultório. Legal. A enfermagem é uma profissão muito digna. Belíssima, né? Dela, eu tiro o chapéu mesmo, assim, você tem que ter uma empatia, né? Se lida com pessoas, lida com problemas ali, então é uma profissão muito importante. Luciana, vamos lá, né? Você relatou aí uma experiência grande aí no hospital, né? Era CLT. Como é que foi migrar, né, da CLT para o CNPJ? O conforto, ou a zona de conforto mesmo, né? De CLT, tem férias, 13º, né? Você pode apresentar um atestado e dali você partir para um CNPJ, para você empreender, para você abrir uma coisa sua, né? Embora você relatou que já tinha experiência com o comércio, né? Na área de cosméticos. Conta para nós aí como é que é essa situação. Eu falo que eu tô nessa área, né? De empreender há muito tempo. Até brincamos aqui, né? Que eu empreendo desde da barriga da minha mãe. Eu já tinha muito uma noção sobre isso, né? Sobre comércio, sobre atendimento ao público. E eu, em 2019, né? Com esse desligamento do CLT, o que eu tinha em mãos?
para minha transição, porque eu acho que para a gente conseguir ter uma transição favorável, a gente precisa ter renda, tem que ter receita para poder investir. A gente né? tem sonho, a gente tem vontade, mas tem que ter. Não Tem que ter. né? Principalmente- Se manter até lá, né? Não, e principalmente porque quando você está na CLT, você tem garantias. O empreendedorismo, você não tem garantia nenhuma de nada. Você não tem garantia que você vai vender, que você vai ter mercadoria, que você vai conseguir pagar aluguel, que você vai conseguir pagar o contador, que você vai conseguir viver, que você vai conseguir comer. Você não tem garantia. É muito importante. empreendedor, quando eles ligam, o pessoal lá assusta. Mas é a realidade, gente. A gente falar sobre isso, porque o que é legal. acontece? Muitas pessoas chamam outras para entrar no empreendedorismo, mas fala só a parte boa e não fala a parte ruim. Então, dentro da realidade, a gente tem que falar tudo, né? A mesma coisa de pular na piscina gelada. Vem, tá uma delícia, pode pular. Tá ótimo. Eu acho Ótimo legal exemplo, não vender utopia, não vender sonhos, né? É claro, sim, para você chegar num patamar, às vezes você vê assim, nossa, queria ser empreendedor de sucesso igual aquele cara ali. Mas é aquele ditado, né? Você vê as pingas que eu bebo, mas você não vê os tombos Não que vê eu os levo. tombos. Isso. Então, mas assim, é bom deixar isso bem claro também, porque às vezes a pessoa, né, quer o trem pronto, né? Então a gente não pode vender sonhos. Empreender é bom, é importante. Todos aqui estão tentando fazer isso, mas vamos esquecer, como é que chama aquela... fugiu, quem fica se gabando, né, só em rede social, assim, vamos cortar um pouco disso. Os marqueteiros. Vamos ser mais realistas, né? Vamos ser mais realistas. Eu gosto muito disso, de ser realista, trazer as pessoas pro chão, fixar os pés delas no chão e falar, o caminho é esse. Ele tem pedras, mas ele também tem propósitos. E no final, sim, a gente consegue encontrar o pote de ouro, né? Eu brinco eu sou professora também, ministro curso, tenho meu curso, tenho minha empresa, né, de cursos, e hoje tenho uma equipe. Então, muitas vezes quem me olha agora, não vê o que eu passei por trás. E lá em 2019, há 5 anos atrás, quando eu saí da minha zona de conforto, que eu me vi, assim, muito perdida, né? Porque é isso que você falou. Naquele momento eu falei, meu salário, cadê? 13º, férias, meu FGTS, fundo de garantia. Nunca tinha mexido. Então, 10 anos de fundo de garantia me rendeu um valor muito bom, mais aviso prévio, né? Férias contabilizadas, tudo. E aí eu fui investir em cursos. Eu não tinha consultório na época. Eu alugava uma sala, que é onde eu estou hoje. Hoje eu fechei uma sala, troquei piso, coloquei ar, coloquei os móveis, tudo que tá dentro é meu. Mas hoje eu tenho uma sala fechada e tô finalizando a construção de uma outra sala, tentando ampliar, né, dentro do empreendedorismo, porque também vou falar uma coisa aqui. Empreender no Brasil é difícil. O tanto de imposto que a gente paga. Ontem eu fui na contadora e ela falou, tem que pagar esse extra. Calculando os impostos, eu falei, gente, Aceita um cafezinho? Aceito, opa. É difícil, muito difícil empreender no Brasil. O empreendedor aqui no Brasil, ele paga muitos impostos altos, né? Então tem que ser bem perseverante. Então lá atrás, em 2019, o que eu fiz? Eu investi em cursos. Inicialmente eu não investi no consultório em si, né? Eu investi em cursos e pensei, vou ter bastante técnicas, vou ter bastante coisa para oferecer para o meu público, para mim aumentar a minha cartela e ter uma rentabilidade. E dentro dessa rentabilidade, procurar ter uma estabilidade, que é o mais difícil, para mim poder pensar num consultório. Para mim, do meu jeito, como eu quero, né? E sempre assim, defendendo a classe, fazendo chamadas nas minhas redes sociais, sempre fui muito dos stories, sempre gostei de me expor ali. Às vezes tem gente que fala, você precisa ser visto, precisa se mostrar. Eu acho que tem coisas que você nem precisa se dispor a se mostrar tanto assim. Só de você fazer um bom trabalho todos os dias, isso já é uma visão. As pessoas já vêm atrás de você, né? Eu nunca precisei correr atrás de ninguém para falar, oi, tá me vendo? Eu tô aqui. Não, sempre, hoje sou uma referência dentro da enfermagem, porque o meu conselho me referencia hoje. Eu sou referenciada pelo Conselho Regional de Enfermagem
E eu nunca bati lá na porta do conselho e falei, oi, tô aqui, viu? Sou pioneira, o primeiro consultório da cidade foi o meu, a primeira pessoa que fez uma pós-graduação e registrou na minha região foi eu. Comecei a dar mentoria lá na minha região, fui a primeira, nada disso. Certo. Porque senão a gente vai começar a entrar numa bolha assim. Quem é o Michael Jackson da enfermagem? Quem foi a primeira enfermeira que pisou na lua? Então eu acho que isso é muito irrelevante. Eu acho que você, para ser visto e notado, é só você fazer um bom trabalho, perseverante, com resiliência, todos os dias. É isso que a Luciana falou, é interessante, porque a gente vê muito aqui, a gente brinca muito, conversa, faz piada, tudo, porque hoje em dia as pessoas estão extremamente imediatistas e acham que vão alcançar o que elas desejam para a vida toda em um mês de trabalho. Se não aconteceu com ela e aconteceu com a Luciana, é porque a Luciana tem isso, a Luciana fez aquilo. Não, é porque a Luciana trabalha muito, se dedica, né? Faz quantos anos que você falou que você formou, que você... Foram 10 anos de hospital. Mais 5 então, agora você pensa, é toda uma preparação, gente. Não é do dia pra noite que você fala... Não é assim, gente. E assim, eu jamais imaginei estar onde eu estou hoje dentro da minha área como enfermeira. Quando eu formei lá atrás, em 2009, 2010, 2009, porque em 2010 eu entrei no Alzira. Eu não imaginei que um dia eu ia ser referenciada por uma especialidade. Nunca, jamais. Uma coisa, até desculpa te cortar, uma curiosidade até minha mesmo, que pode ser de várias pessoas que estão nos assistindo. Como que é essa parte e de onde que veio, assim, empreender como consultivo dentro da enfermagem? Porque, via de regra, às vezes a gente pensa em enfermeiro o quê? No hospital mesmo, plantão. Porque essa especialidade da Luciana é uma coisa, assim, muito diferente, é uma coisa nova, né? Porque, assim, novo. A gente não vê muito, assim, enfermeiro com consultório trabalhando autônomo. Não, mas agora vocês vão começar a ver muito. Às vezes a gente pensa em enfermeiro trabalhando no hospital ali, como foi essa? É a visão que a gente tem, né? Exatamente. E você pensa em enfermeiro, hospital. Né? Por isso que é bom, então, de repente, de vez em quando, ter um profissional que pensa fora da casinha e vai enxergando novas áreas. Como que é? Já fui chamada de ponto fora da curva. Por pensar fora da casinha, né? Sair dessa se todo mundo pensasse dentro da casinha, de repente não tinha nem asfalto ainda, não tinha roda, não tinha nada. Então... Com certeza. E eu falo que a enfermagem estética, essa especialidade, ela é um bebê, né? Ela começou... os enfermeiros começaram a empreender nessa área sem nem existir ainda uma pós-graduação para isso. Então, eu falo... nos primórdios, na época lá onde tudo era mato. Eu brinco com as outras enfermeiras que já têm uma bagagem maior do que a minha. Na época dos dinossauros, né? Alguém fica até bravo por eu falar assim. Mas não tinha nem resoluções, né? Que são as leis dos nossos, as que regem para os enfermeiros. Sim. Não tinha parecer técnico. O conselho ainda de enfermagem não tinha muito entendimento sobre isso. Então, foi por volta de 2016 que começou a ter uma briga e começaram a exigir resoluções. Então, teve resolução que teve liminar, né, o impedimento. E aí fizeram outras resoluções para poder respaldar os enfermeiros a trabalhar dentro da legalidade. E assim, eu via esse mundo e eu falava, será que é pra mim? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter dinheiro para empreender sobre isso? Os produtos são caros? O lucro é bom? Qual é o determinante? Principalmente, acho que estava muito incerto, né? Você pensa, eu vou investir numa coisa que eu não sei se amanhã eu vou poder trabalhar, se vão me impedir de trabalhar amanhã. É aí que tá. Aí eu comprei um curso, eu investi, eu montei consultório, eu vou perder o dinheiro e eu não vou conseguir trabalhar. Eu tô envolvendo o meu tempo aqui, uma coisa, pelo que eu tô entendendo, relativamente nova também, que você não sabe se vai pegar, se vai cair no gosto do pessoal. Né, porque eu penso assim, se você vender, eu vou fazer um marketing aqui sem querer. Você vender Coca-Cola, entre aspas, é fácil, todo mundo sabe o que é o seu produto que você está vendendo, você já tem um público-alvo direcionado para aquilo. Agora, uma coisa nova,
Você tem delimitar um público novo. Vai ter que criar um público, né? Cultura, criar uma nova cultura pro cara poder Uma entender nova que você comunidade. pro cara poder entender que ele necessita do seu serviço. Isso é mais uma dificuldade ainda no empreendedorismo. Por isso que eu me destaquei. Numa época que todo mundo tinha esse medo, eu arrisquei. E eu fui e fiz a pós, mesmo com todos os impedimentos, e pensei, quando liberar, eu já vou estar pronta pra dar o tiro. Olha a visão dela, sensacional. É um ditado que fala que quem chega primeiro bebe água limpa. É, aí que o Sensacional, empreendedor essa visão. entra, o empreendedor de sucesso, ele tem a visão antes de todo mundo. Tem gente que fala, você pensa além da sua época, do seu tempo. Então, realmente, naquela época, em 2018, 2019, quando eu fiz a pós e aluguei uma salinha e comecei a pagar por hora, eu falei, aqui eu tô construindo um novo caminho, uma nova história. E é aquele negócio, né? De repente você tá pavimentando o caminho para outras pessoas seguirem também. Abrindo portas, né? Portas, exatamente. Então, de repente nós estamos falando aqui no intervalo curto de 4, 5 anos, mas se você deixasse para tomar essa decisão agora, já poderia ser atemporal. Você poderia perder aquele time de começar, então é aí que tá o grande empreendedor mesmo, ele começa e vai, né? Mas vamos lá, eu tô falando mais que o convidado. Tira uma dúvida minha, surgiu essa especialidade da estética. Tem mais alguma outra especialidade que vem surgindo, assim, para enfermeiros? É porque a gente pensou, tipo, saímos do hospital. Tem muito. Que interessante. Dentro da enfermagem, né, essa profissão, essa graduação, nós temos mais de 60 especialidades. Então, pensa, é muita especialidade. Então, hoje nós temos dentro do consultório enfermeiro que investe na área de obstetrícia, puericultura. Então, as mamães, elas podem se consultar com enfermeiras. Depois que o bebê nasce, tem a parte do aleitamento materno, porque o enfermeiro ele é o profissional número 1 para orientar uma mãe como amamentar. Porque lá na maternidade, depois que a mãe tem o neném, quem vai no quarto colocar o neném para sugar o seio materno é a enfermeira. Então, tem também enfermeiras que empreendem fazendo furinho de ouvido, furinho de orelhinha, com brinquinho, mas é o furo humanizado, tanto em bebês quanto em adultos. Muita gente ganha dinheiro com isso também. E é interessante, desculpa te cortar, mas é uma coisa que eu lembrei aqui. E é importante procurar um profissional. Porque esses dias eu não sei nem onde... Especializado. Eu não sei nem onde que foi. Eu passei de frente a um lugar, tava escrito assim, Xerox, papelaria, brinquedo e furo-orelha. Eu falei, gente, mas o que é isso? Peraí, tá... Acho que alguma coisa tá errado, sabe? Algo de errado não tá certo. Eu acho que alguma coisa não tá no lugar. Então, né, procurar quem é especialista pra fazer isso, né? Eu falei assim, se eu fosse fora a orelha, não seria aqui. Numa papelaria que tira xerox e vende brinquedo. Então assim, fica fora do lugar, né? Então assim, bom a gente procurar quem realmente é o especialista na área. Isso, né? E assim, hoje, o que todo mundo quer? As pessoas querem o quê? Um atendimento personalizado. As pessoas querem a atenção redobrada. As pessoas estão a todo momento... até foi a minha irmã que falou isso pra mim. Ali na rede social, no celular, você tem emoções intensas a todo momento. Então, o que você quer? Que as suas coisas sempre deem certo. Então, você vai furar a orelha na papelaria. Pra quê? Pra inflamar, infeccionar, né? Perdeu o brinco, perdeu o furo, perdeu a orelha. Ninguém quer isso. Nossa Senhora. Então, todo mundo está procurando. Quando você está com problema no coração, você não vai no pneu, né? Você vai no cardiologista. Então, é muito bom a gente procurar pessoas especializadas. E também o enfermeiro, ele trata feridas. Ele, na parte de dermatologia também, ele tem essa especialidade. Então, ele trata também doenças, né? O enfermeiro é o profissional número 1 em biossegurança. Então, o enfermeiro, ele sabe o que contamina, o que não contamina, né? Tratar uma ferida. Esses dias, meu pai operou o joelho e aí começou a colocar muita pomadinha, muito produto que não era indicado. O que aconteceu? Infeccionou aonde estava suturado, né? Onde foi costurado a pele dele da cirurgia. Foi uma cirurgia bem importante, grande. E eu e a minha mãe somos enfermeiras. Aí meu pai olhou e falou assim, santo de casa não faz milagre, né? Porque minha mãe é especialista em obstetrícia.
eu em estética. Aí eu falei, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo. Por fim eu falei, vamos parar de tentar? Vamos chamar um especialista em feridas. Aí eu chamei um amigo meu, que é um enfermeiro especialista em feridas. E aí ele fez assim, né? É igual o chaveiro. O chaveiro chega lá, arruma, aí o cara fala, nossa, mas vai cobrar isso tudo pra fazer em 5 minutos? Tá bom, mas ele é o especialista que sabe aonde virar e cobrar esse valor. Então... É aquele negócio, né? Que bom que ele conseguiu resolver o problema em 5 minutos. Né? Se ele fosse um péssimo profissional, estaria até hoje aí, né? Isso. Então, remunerar aquele que sabe fazer bem, né? Luciana, conta pra nós, mas aí você já falou aí, ó, que tem várias especialidades. E o porquê que você escolheu a estética? O que fez despertar em você, além dessa questão do empreendedorismo, o que surgiu dentro que você falou, isso é pra mim? Em 2014, o Heitor nasceu, né? Meu herdeiro, meu filhotinho. Hoje ele tem 8 anos. E eu engordei 14 quilos... Não, engordei 11 quilos na minha gestação e emagreci 14 quilos no pós. Né? Então, o meu bebê tinha 1 mês e eu tava, tipo assim, pele e osso. E aí, como eu engordei e murchei, apareceu muitas ruguinhas aqui na região da testa, na região aqui dos olhos. Eu achei que a minha pele, minha boca deu uma murchadinha. Eu tenho uma amiga que é médica, né, dermatologista aqui em Alfenas. E aí, o Heitor já tava até assim, por volta de 5, 6 meses, ela falou, amiga, vamos fazer um botox? Você tá precisando? Porque eu já, em 2014, 2015, eu já tinha, né, a minha loja de cosméticos importados, então eu vendia beleza, então eu tinha que pelo menos estar bela, bonita, né? E eu tava sempre arrumada, mas com as ruguinhas ali. Então aí ela fez uma aplicação de botox e eu falei, gente, que maravilha é essa? A 7ª maravilha do mundo. Super indico, porque é excelente. Quero sempre. Aí, isso foi em 2015, né? Eu fiz minha primeira aplicação de botox, eu tinha 29 anos. E hoje, o que eu mais escuto? Quantos anos você tem? As pessoas não sabem definir a minha idade. Por quê? Porque eu já venho cuidando há muitos anos. Então, hoje eu tenho 38 anos, eu estimulo a beleza. E desde lá atrás, eu tinha essa coisa por cosméticos, cuidados, beleza, e aí a enfermagem. E foi assim que eu me identifiquei com a área e quis fazer essa pós-graduação com a minha primeira aplicação de toxina botulínica. Olha que bacana. Não, é interessante. E ela foi vendo nela, né? Então, ela foi tendo o olhar e foi vendo uma forma de aplicar isso nas pessoas, né? Como que eu vou pôr nas pessoas essa minha impressão, essa minha sensação. De uma necessidade dela, ela enxergou que pode ser uma necessidade de outras pessoas. E é uma área que a gente percebe, né? Eu de fora, assim, mas percebo que é crescimento. O pessoal tem se preocupado cada vez mais com estética, né? E aí eu vou até te perguntar aqui, e como é que tá a adesão do público masculino, assim, com procedimentos estéticos? O pessoal tem, que antigamente tinha aquele negócio, não faz nada, não sei o quê, não faz uma limpeza de pele, aquele negócio. Então, como é que tá hoje aí? O que você percebe do público masculino? Jefferson, te convido aí um dia no meu consultório também, fazer uma avaliação, faz tá? Milagre lá, que é feio. Pode deixar que a gente, pra tudo tem jeito lá dentro. Lá dentro do consultório a gente dá jeito pra tudo. Não, então vamos lá dar uma melhorada. Né? Hoje a adesão dos homens é grande. Eu tenho muitos pacientes homens. Até tô introduzindo um colega meu, um enfermeiro, também especialista nessa área, pra dar uma alavancada na carreira dele e passando alguns pacientes meus, homens, para ele também. O homem hoje procura tratamento não só para pele, para rejuvenescer, mas tratamento capilar, tratamento para emagrecer, né? A gente pode fazer tratamento com inibidor de apetite, aceleradores metabólicos. Que é isso que eu ia te perguntar. Quais tipos de procedimento que o enfermeiro... É um enfermeiro esteta que Esteta. chama, né? Uhum. Quais tipos de procedimento vocês podem fazer? Isso. O enfermeiro hoje ele tem a resolução 626, que é do Conselho Federal de Enfermagem, que ela foi instituída em 20 de fevereiro de 2020. E ela ampara o enfermeiro a trabalhar com os injetáveis, né? Dentro do ambiente de consultório, dentro de toda a responsabilidade de biossegurança.
a fazer os injetáveis dentro do ato médico, sem perfurar órgãos internos, certo? Então, a gente pode aplicar intradérmica, intramuscular, subcutânea, né? E também no ano passado, em 2022, em novembro, a gente teve a introdução de um parecer técnico que discrimina e determina os procedimentos, bem assim, para cego ver, falando os nomes, toxina, As datas que você falou é muito recente. Por isso que eu falo, é um bebê, a estética é um bebê. E nisso já tem enfermeiros trabalhando há muito tempo, né? E batalhando por essas resoluções. Então ele pode praticar todos os injetáveis hoje. Tem alguns que a gente tem também uma resolução que tem uma liminar que fala sobre alguns procedimentos, mas assim, procedimentos de micropigmentação, no caso de uso de lasers, então o enfermeiro precisa ter cuidado em relação a isso, a essas tecnologias mais avançadas que são os aparelhos, né? Mas assim, a lei tem algumas brechas também, é muito difícil a gente falar sobre isso, porque tudo é interpretação. Uma pessoa interpreta de um jeito, o juiz de outro, aí o enfermeiro de outro, o paciente de outro. Mas tudo, eu sempre falo, procure um profissional para te esclarecer. E assim, eu venho falando nisso há muitos anos. Tem dúvida sobre alguma resolução? Procure um advogado. Você tem um irmão, um parente, um amigo, um vizinho? Pergunte para ele. Pergunte, se esclareça, seja curioso. Eu cheguei até onde eu cheguei pela minha curiosidade. Eu tenho irmã advogada, tenho amigas, tenho prima. Sempre eu vinha com papelzinho, eu falava, isso aqui pode, não pode? Ah, Luciana, isso aqui... Olha, você tem que ver, liga no conselho, fala com o advogado do conselho. Não faz de qualquer jeito, não né? Não faça assim, aleatório, né? Mas dentro da lei, hoje a gente é respaldado com todos os injetáveis, a grande maioria. Ana, também estão tendo resoluções sobre produtos proibidos, porque eu sei que tem um produto que é aquele, um antigo, eu não vou saber bem o nome, mas é um que o pessoal antigamente fazia preenchimento com ele, hoje não pode fazer mais. É o PMMA. Aí quando acontece isso, fazem uma resolução proibindo esse produto, como que funciona? Não. Procede para vocês são proibidos para usar só o produto. Aí vai da responsabilidade de cada profissional. Esse produto é o PMMA, é o polimetilmetacrilato, que é aquele antigo silicone. Só que não é aquele silicone industrial, é um silicone injetável próprio mesmo para ser abordado e aplicado, né, na região, eu acredito que seja na região subcutânea profunda. Eu não sei muito sobre ele, porque eu nunca usei, nunca comprei. Hoje em dia, tem alguns que têm Anvisa, tem autorização do Anvisa. Tem alguns profissionais, inclusive médicos, que fazem uso dele. E principalmente região glútea, algumas regiões assim particulares do corpo, fica muito bom. Mas eu particularmente nunca fiz nenhum curso, não aplico, não uso, pelas intercorrências que ele apresenta. Então é importante a gente falar disso, fugir desses produtos que vão te dar ou te trazer dor de cabeça. Tudo que a gente ouve falar sobre isso, sobre esse produto, é que todo mundo que eu já ouvi falar teve problema com ele. Uhum. Mas ele não foi proibido. Foi proibido, não pode usar. Eu já vi uma moça, que eu até sigo ela, uma blogueira famosa, e quando ela era bem nova, ela colocou na bochecha e tal. E aí, quando ela era nova, não deu problema. Foi dar problema de uns anos pra cá, porque começou a inflamar. Começou a despencar. Perder um pedaço do rosto estava aqui, o outro pedaço estava aqui embaixo. A mulher ficou desesperada. E não sai, né? Nossa, desespero. Às vezes tem que remover cirurgicamente, mas é muito difícil, porque ele sofre um processo de inflamação e ele é encapsulado. Então, esse produto, com o tempo, o que acontece? Ele vira um produto plastificado. Então, pensa você colocar isso na boca. Pensa você colocar isso na ponta do seu nariz. Pensa você colocar aqui na região do malar, né? Que é uma região de super sustentação. O que acontece com o tempo? Tudo cai. Então, vai perdendo esses compartimentos que fazem a sustentação. Então,
esse produtinho, ele vai cair também. E a importância da gente, quando você decide fazer um procedimento estético, eu acho assim, a minha visão como pessoa e como advogada também, vou falar que eu acho assim, tudo tem um custo. Se você quer fazer um procedimento estético, tem um custo. Muitas vezes eu já vi pessoas que falam que porque que acontece? Vamos falar assim, ó, Luciano, se eu estiver errada, ela me corrige. Tem um procedimento que é feito com ácido hialurônico, que é os preenchimentos que a gente faz. Ele tem um tempo de duração, ele não vai durar a vida inteira, o nosso corpo absorve aquilo ali. Esse silicone, que é como é que chama o negócio? PMMA. PMMA, ele não vai sair, ele vai ficar. Então a pessoa pensa o quê? Vou economizar, porque eu faço uma vez só, e aí eu não vou precisar fazer mais. Ai, que maravilha. Então, pense bem, gente, se informe, porque você vai ter um problema. As pessoas que podem envelhecer, as pessoas que 10 anos é diferente. Gente, então... Tome cuidado. Essa é a maior realidade. Tome cuidado, porque também é isso. Aí você faz uma clínica duvidosa que opta por esse produto, né? E ainda te vende essa ideia, vamos economizar, faz aqui. Aí depois, na hora que você tiver um problema, e você procurar um advogado para ingressar com um processo contra essa clínica, às vezes essa clínica nem tem mais, esse profissional nem existe mais. Porque não tem, é uma clínica péssima. Então, assim... Presta atenção onde você vai fazer. Sim, sério, Camila, gente. muito importante isso que você tá falando. E digo mais. Às vezes, a pessoa precisa procurar bem o profissional. Porque ele pode comprar gato por lebre. E depois, lá longe, olhar um termo de responsabilidade e aquisição do procedimento e ver... mas você assinou. Você concordou. Mas eu comprei uma seringa de ácido hialurônico. Mas foi aplicado PMMA. Então, é bom a gente alertar as pessoas também do nível do profissional que elas procuram, né? Que seja um profissional habilitado, respaldado por lei, que ele não esteja trabalhando no ambiente da sua casa, por exemplo, que ele tenha um consultório, que tenha um registro, que tenha Anvisa, que tenha licença sanitária, vigilância, prefeitura. Então, sempre o paciente ele tem também que ter o cuidado de procurar um profissional correto. Ainda mais nós aqui do ramo do direito, né, Camila? Depois que acontecem os deslizes, né, o pessoal, eu quero processar, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí atrás da gente. Aí vem atrás da gente. E eu fico tão brava. Eu fico brava, porque aí você olha o que a pessoa fez, aí dá vontade de falar, mas por que você fez isso? Por que você não tomou os cuidados? Por que você não me procurou antes de fazer? Claro, né? É claro que o profissional tem que ter os cuidados, mas eu penso, o paciente também tem que saber onde escolher também. É bom saber filtrar isso. Com certeza. Muito importante falar sobre isso. Não só em relação a procedimento estético, em relação a tudo. Às vezes o cara quer o mais barato, quer o mais marca-traque ali, aquela coisa, e depois vem no advogado prestando uma onça. Eu quero processar. Amigo, você fez o que ela pediu? Não, né? E outra... Sabe, você fez o que era recomendado? Eu tenho certeza que vocês já devem ter visto várias vezes na televisão alguma matéria em jornal falando sobre alguém que foi fazer uma plástica, uma lipoaspiração numa clínica clandestina. Gente, o negócio era um corredor. Não, a clínica do médico era um corredor, num breu, lá no fundinho, no cômodozinho, não tem placa. É escondido mesmo, gente. Você acha que isso vai dar? Você jura? Você jura mesmo? Você como consumidor, você está comprando este produto, este serviço. Você realmente acredita que isso vai dar certo? E uma coisa que a Luciana comentou, tem regulamentação do Corém, Vigilância Sanitária, Anvisa, prefeitura. Tem muita taxa para pagar. Então, assim, às vezes alguém pensa assim, não, isso é só papel, isso é só taxa. Não, gente, não tem uma fiscalização atrás disso. Existem regulamentos, né? Então, a importância do direito aí. Então, vamos procurar os profissionais habilitados também, né? Então, não vamos... Depois vai do advogado, eu quero processar. Dependendo, processo. Mas... Querer processar é uma coisa, conseguir obter o resultado que você quer é outra, completamente diferente. Claro. Não, e detalhe, depois que o negócio está feito, às vezes você entrar com o processo, ganhar a ação, não vai devolver o seu rosto igual era antes, gente. E outra coisa, o que a Camila falou aqui, uma clínicazinha dessa aqui de fundo de quintal, processou, ganhou e para executar, pra você realmente ganhar, às vezes
Às vezes o cara já até sumiu no mundo lá, e aí? Você vai ficar executando a sentença o resto da vida, sabe? Então é importante a gente tomar esse cuidado também. Então, eu quero processar tal profissional por dano estético, deixou minha cara torta, tive uma reação alérgica, né? Então a gente tem que pensar muito nesse lado também. Eu falo muito sobre isso na rede social, falo muito sobre a responsabilidade profissional do enfermeiro, porque a gente está trabalhando com um ser humano, uma outra vida. Então, o que eu não quero para mim, eu não quero para o meu paciente. O paciente me procurou, isso que você falou muito importante, sem nenhuma cicatriz. Por que eu vou proporcionar a ele uma cicatriz? Então, o rosto dele estava intacto, pele intacta. Por que você vai proporcionar para ele um ferimento, uma porta de entrada para uma infecção? Então, a gente trabalha com saúde. Estética é saúde e bem-estar. Então, você vai proporcionar o quê? Uma doença para outra pessoa? Então, a gente tem que estar muito preparado, respaldado. E, assim, é inadmissível um profissional que não tem uma assessoria jurídica, né? Precisa ter. Eu vou fazer um adendo. Precisa. A pessoa necessita. O paciente, né, que ele busca um atendimento na área da estética, muitas vezes ele já vem com uma carga psicológica que aquilo que ele quer fazer incomoda muito ele. Então, aí ele está com aquela expectativa de que você vai ajudar ele a melhorar, ele vai lá no teu consultório e você vai conseguir sanar aquele problema. Aí, ao invés de você não sanar o problema dele, que é uma coisa que na cabeça dele dói muito, ele olha no espelho, aquilo dói nele todos os dias. Aí, além de você não sanar o problema dele, ele sai de lá com mais um. Gente, isso é muito sério. E essa parte da estética tem um detalhe assim, porque quem procura a parte estética quer um resultado final, que é um resultado imediato. Eu quero nariz assim, eu quero assado, eu quero peitoral assim, tá. E se não ficar, não ficar do jeito que ele deseja, né? O cara pega a foto de um cara bonito, eu quero ficar igual ele, toma, se vira. Não fica, aí de repente quer até processar os profissionais, né? Mas a obrigação dos profissionais nessa área de estética, desses profissionais, é uma obrigação de meio. Você assume a responsabilidade de praticar os meios necessários para chegar naquele resultado. Você não não assume uma responsabilidade de final. Resultado final. De resultado final. Você tem uma responsabilidade de meio e a culpa, responsabilidade aqui à luz do CDC, é subjetiva, né? Então, muita gente pensa que negócio, eu vou processar, então não, mas tem que ver se tem uma análise de culpa, né? E o profissional está assumindo a capacidade de empregar o melhor meio, não necessariamente aquele estado final que o cara quer ficar. Sem dúvida. E tem um detalhe, igual você falou isso, eu vou dar um exemplo. Eu vou lá no consultório da Luciana e ela faz uma aplicação de Botox. Aí eu vou embora para casa. Porém, eu fumo, eu não bebo água, eu me alimento super mal, eu bebo muita bebida alcoólica. Então, você acha mesmo que esse Botox vai ter a durabilidade em uma pessoa saudável, que não fuma? Não. Não vai ter. Então, a culpa é da Luciana? Não, gente. Não. É um procedimento estético, não é um milagre, para começar por aí, né? Então, assim, é uma coisa que a gente fala praticamente todo episódio, a gente entra no ponto de que as pessoas não têm a responsabilidade pelos seus atos. Você tem essa coisa de transferir para o outro a tua responsabilidade. Isso. Né? É o que mais tem. E uma coisa que eu abordo muito nos meus cursos é sobre isso. No momento da avaliação do paciente, o que é imprescindível, né? Você trazer ele para a realidade e trabalhar a autoestima dele dentro daquela expectativa, né? Porque o paciente chega lá com o celular e fala, eu quero a boca igual a dela. Aí quem quer a boca? Angelina Jolie. Com aquele beição bonito, volumoso. Desculpa, Mas aí você pega uma pessoa que tem o quê? Uma fina, alguma coisa que um rosto, né? Um tipo físico, um rosto pequeno. Não, imagina eu com esse queixinho, aí põe uma bocona. Gente, não tem a menor condição. Não dá. Então, assim, trazer o paciente para a realidade, trabalhar essa expectativa dele, mostrar para ele que o lábio que ela tem, no caso a paciente, é bonito, é adequado para o rosto dela, a gente pode volumizar sim, projetar ele para fora, dentro da naturalidade, dentro da anatomia. Eu brinco muito isso, se as minhas alunas assistirem, elas vão rir.
conforme a anatomia, conforme Deus fez, a gente tem que saber o tanto que a gente coloca ali, né? Porque você tá injetando beleza, a beleza tá entrando, mas você tá colocando, preenchendo alguma coisa ali dentro do paciente. E nós estamos falando de sentimentos, de bem-estar, autoestima. Então, se eu coloco muito em exagero, a paciente no outro dia vai se olhar no espelho, o que vai acontecer? Ela não vai se reconhecer, ela vai querer tirar. Isso acontece muito. Ou ela vai sair o inchaço, vai querer mais, porque ela gostou, identificou. Então, a gente tem que trabalhar a autoestima dentro da expectativa. Então, é mais do que... eu falo, estética além da estética. Uhum. Luciana, me conta uma coisa. Os procedimentos que vocês fazem, eles podem ser feitos dentro do consultório mesmo? Isso, todos podem. Justamente porque eles não são agressivos, então eles podem ser feitos. Algumas pessoas usam esse termo minimamente invasivo. Eu não acho muito coerente a gente usar, porque alguns procedimentos realmente são, em média, assim, um pouco invasivos, dependendo da visão do outro, né? Igual, tem uma técnica que são os fios de PDO, eu falo, nossa, é muito invasivo. Mas tem outras técnicas que outros profissionais executam também em consultório, que eu acho que é muito mais invasivo do que passar um fio de tração no rosto do paciente. Então, tudo é adequado para ser feito em ambiente de consultório. Mas aí, se, por exemplo, eu vou lá fazer um procedimento e deu uma reação alérgica, aconteceu, sei lá, passei mal. Porque, assim, tem procedimentos que tem anestesia, então a pessoa passou mal. O que vocês fazem, né? Então tem esses injetáveis que ela falou, pode ter uma alergia, pode ter uma reação alérgica. Às vezes você não sabe que tem, né? Tem... O profissional, ele tem, por dever, estar preparado, né? Ele tem que ter uma caixinha de primeiros socorros, um aparelho para fazer a aferição da pressão, ou um daqueles que fazem a aferição do pulso, oxímetro de pulso, né? Eu tenho tudo isso no meu consultório, até o glicosímetro, pra gente avaliar se o paciente está passando mal por alguma outra coisa, que seja uma hipoglicemia, não sei. E assim, como é um consultório, né, não tem um carrinho de emergência pra gente fazer uma ressuscitação. Precisa de um médico. Então, o paciente passou mal, teve alguma coisa além do que você consegue manter e fazer por ele no consultório, SAMU, pegar o paciente, levar, acompanhar ele no pronto atendimento. Eu já tive casos de pacientes que apresentaram, sim, alergias, mas foi, graças a Deus, horas depois do procedimento, e aí sim, eu intervi de uma forma diferente. Eu fui até a paciente, avaliei, o que poderia ser feito por mim foi feito, mas chegou um momento que eu já não poderia fazer, então é o meu limite ali. O que eu fiz? Peguei na mão da paciente e fomos juntas pro hospital. E aí lá ela teve todo o recurso, né? Então, o recurso que eu tenho no consultório é limitado. E o profissional, ele tem que estar ciente disso, né? Quais medicamentos eu posso ter no consultório? Eu não posso ter uma adrenalina dentro do meu consultório. Eu não posso ter um desfibrilador dentro do meu consultório. Eu não faço reanimação. Então, eu tenho que saber tudo, e tudo é instituído em documentação, né? Porque é para a segurança do profissional e do paciente, que são os POPs, né? A importância de você ter um prontuário e pegar todas as informações, anotar tudo. E é isso que eu falei, o POP, procedimento operacional padrão. Então, todas as técnicas que eu executo dentro do meu consultório, eu tenho tudo instituído em POP. Desde a minha lavagem de mãos até a aplicação de toxina botulínica. Então, quando a vigilância vai no consultório, ela pede esse documento também. Inclusive, é um documento que eu tenho na minha rede social e é um produto que eu vendo. Porque muitos profissionais têm dificuldade em elaborar e é uma coisa necessária. Não, é muito necessária, até para você evitar ter consequências jurídicas, né, Jefferson? Porque se tiver, você tem prova. Você tem respaldo, né? Falou, olha, as informações que o paciente me passou foram essas e essas e essas. Então, eu fiz baseado no que ele me passou. Se a pessoa mentiu, aí é a responsabilidade dela, né? E assim, o povo também tem uma maneira de mentir, né? Acontece muito, viu, gente? Quando chegar nos resultados e tal, né?
Porque a pessoa sabe que se ela falar a verdade, a Luciana, então eu não posso fazer esse procedimento porque você tem isso, isso e isso. Então a pessoa mente. A pessoa mente, porque ela quer fazer. Tá tão focada ali no resultado, naquilo, eu quero aquilo, e acaba Ela, né? omitindo aquelas verdades, né? Omitir verdade. Na minha terra é coisa mentira. Acontece demais. Eu tive um caso de uma paciente que omitiu uma informação importantíssima de uma patologia que ela tinha referente à imunidade, uma doença autoimune, e ela teve uma reação sobre um procedimento, e aí eu falei, né, questionei, aí ela veio e rebateu, eu não comentei. Então, assim, uma informação importantíssima. Seríssimo, né? Relevante demais. É numa dessa que é processar o profissional. Eu tive tal reação, não sei o que, responsabilidade civil, pá. Né? Não, e vou além. Aí numa dessas, porque essa pessoa, ela tem uma família. E muitas vezes ela não falou pra família que ela mentiu pra Luciana. E aí a família inteira começa a falar, toma as dores e vai falando mal da Luciana a cidade inteira. Porque isso acontece, gente. Então tem que ter muita responsabilidade. E é isso, né? Você, como profissional, se você tiver toda a documentação, você fica tranquilo com relação a isso, porque a sua parte você fez. Com certeza. É uma questão orientativa ao próprio paciente também, né? Então, você falou em questão de documentos, então os termos de orientação, termo de consentimento para o paciente, vou ser submetido a tal tratamento, com X, Y, Z produtos, pode acontecer tal coisa. Então, orientar o paciente também nesse sentido, que ele autorize tal procedimento, né? Isso é importantíssimo. Luciana, e fala pra gente, quanto a essa questão de fiscalização, como que funciona? É Corém, né, o conselho de vocês, como que ele fiscaliza? É com frequência? Como que funciona? Eles realmente fiscalizam, assim, se todo mundo que está trabalhando com estética tem a especialidade? Como que funciona? Explica pra gente. Então, o conselho, ele, igual eu falei no começo, ele não é punitivo, né? Ele é orientador e educativo. Então, ele tá ali para orientar o inscrito. Então, geralmente, o conselho não tem esse controle de número de pessoas que estão fazendo ou praticando com ou sem o registro. Então, o que chega? Qual que é a nossa demanda? Denúncia, né? Alguma pessoa denuncia o enfermeiro que está praticando alguma coisa fora da legalidade, né? Ou praticando o exercício ilegal. A gente recebe essa denúncia, inclusive eu faço parte da Câmara Técnica do Conselho de Enfermagem Estética, do Corém Minas. Uhum. Então, a gente tem essa demanda, né? Outros profissionais denunciam enfermeiros por estarem praticando algumas coisas. Então, a gente analisa, né? O que está dentro da lei, o que não está, o que está na nossa resolução, o que não está, e chama esse inscrito para fazer orientações, né? Não punitivas, a não ser que seja um profissional que esteja, igual você falou, né? Numa clínica clandestina, praticando o ato médico, né? Contra ele. Então, eu tô praticando função de médico, então é um crime, né? Então, aí sim chama, aí tem um processo, né? Vira um processo ético dentro do conselho, aí é outros patamares. Mas sempre é através de denúncias. Mas é que comum. O conselho fica, aí ele vai atrás, aí ele vai fiscalizar. Entendi. Mas é assim, essas denúncias são comuns? Todo mundo que, vamos supor, eu sou enfermeira, eu fui lá e fiz uma especialização em estética. E eu começo a trabalhar. Como que funciona assim essa questão das denúncias? É comum ter denúncias? Todo mundo trabalha certo? Mas por que tem denúncia? O que acontece? É muito comum. A classe da enfermagem, Camila, ela é a segunda maior classe de trabalhadores no Brasil hoje. Uhum. Tá? Então, o número de enfermeiros é muito grande. Então, às vezes, o conselho ele não consegue fiscalizar afinco todos os inscritos. Então, decorrente de denúncias, ele vai atrás. E aí, quando o profissional está se destacando, ou está incomodando, aí é o que vai tomar. Ou está fazendo alguma coisa muito errada, aí começam as denúncias. E aí o conselho fica de olho. Entendi. E assim, tem alguns profissionais aí que não são enfermeiros, mas se denominam estética, não sei o quê. Como é que funciona isso? Até onde o Corém vai? Até onde o Corém pode exigir alguma coisa?
ou determinados procedimentos estéticos ele pode fazer? Como que funciona? O conselho, ele trabalha dentro das resoluções. Então, se tem algum profissional que está anunciando ou vendendo, né, que é enfermeiro e não é, ele vai responder sobre isso, né? E aí é o conselho que vai além só da estética, tomar as providências, né? Porque das privativas do enfermeiro. Existem, isso. Até é interessante a gente falar sobre isso, porque o profissional enfermeiro, ele é o único que tem um instrumento de avaliação que chama sistematização da assistência de enfermagem. Então, eu avalio meus pacientes dentro disso. Então, são tratamentos com continuidade. Então, se o enfermeiro está trabalhando, não está praticando a sistematização, porque é um direito e dever. Então, mesmo sendo um dever, eu tenho que cumprir. É um instrumento exclusivo do enfermeiro. Então, outros profissionais não têm direito de trabalhar com esse instrumento. Então, tudo é dentro das resoluções que, através das denúncias, o Corém vai atrás disso, né? Investigar aquele profissional, chamar para uma orientação. Entendi. É bem assim. Luciana, mas fala pra gente então, assim, um enfermeiro que quer especializar em estética, o que ele pode evitar, assim, quais condutas ele deve praticar e evitar praticar para não correr o risco de sofrer alguma denúncia? O que ele tem que fazer? Eu vou fazer pós-graduação em estética. O que ele faz a partir daí para ele não sofrer denúncia? Né? Eu quero trabalhar certinho e não quero ter denúncia. Como que ele deve proceder? Né? Se denominar, eu sou enfermeiro estético. A primeira coisa é registrar a pós-graduação. Mas como que ele vai registrar? A pós-graduação do enfermeiro que quer se especializar em estética, ela tem que ter no mínimo 100 horas práticas de responsabilidade de outro enfermeiro. Então, eu tenho que procurar uma pós-graduação que tenha todos os quesitos de uma pós-graduação a ser aceita, né, a fins de registro. Tem que ter reconhecimento do MEC, tem uma carga horária mínima ou máxima, e essas 100 horas práticas. Se eu faço uma pós-graduação que não tem a prática, eu não consigo registrar no Conselho Federal. Eles vão barrar. Não, é tempo perdido, praticamente, assim, dizendo, a grosso modo. E aí, depois que ele faz o registro da especialização, ele vai trabalhar, ele tem que estar habilitado dentro dessas técnicas, né? Eu não posso praticar uma técnica no qual eu não tenho conhecimento para isso. Às vezes, numa pós-graduação, ele não consegue ter essa abordagem, então ele tem que se especializar em cursos livres. E se ele quer ou não ter um consultório ou uma clínica, procurar, né, um serviço de contabilidade e fazer todas as normas, preencher todos os requisitos para poder ter a licença para abrir um consultório ou uma clínica e também fazer o registro deste no Conselho Regional. É muito interessante isso que a Luciana falou, você registrar perante o Conselho, porque lá na Constituição, se não me engano, artigo 5º, 13, fala que é livre o exercício profissional desde que regulamentado. Então, às vezes a pessoa pensa, não, é profissão lícita, eu já fiz um cursinho aqui, estou apto para trabalhar, começa a divulgar, começa a trabalhar, não, desde que regulamentado. Então, é importante registrar no Conselho. Então, às vezes o cara até... Muito importante. Às vezes ele até fez o curso, está habilitado do ponto de vista teórico, mas não registrou, não cumpriu aquela formalidade perante o Conselho ali, né? Se ele não tem o registro, ele não existe perante aquela especialidade. Então, ele não pode ofertar uma coisa no qual ele não existe. Então, ele está praticando o quê? Exercício ilegal da profissão. Ou seja, ele está praticando um crime. Ilícita, né? Então, é importante a gente prestar atenção nesses pontos e obedecer a regulamentação, porque senão você está contra a legalidade. Exato. E uma outra coisa aqui, Luciana, para a gente ir finalizando, no curso de enfermagem, na graduação, ou ao longo da sua atividade profissional aí, a faculdade ou o conselho orienta vocês em relação a precauções jurídicas, alguma coisa assim, não? Não. Inclusive, a parte de estética e de empreendedorismo não tem em 99% das graduações hoje a nível nacional. São pouquíssimas as faculdades e universidades que estão começando agora a introduzir a disciplina de empreendedorismo e de estética. E parte jurídica, então, nem se fala, né? Nós,
como multiplicadores de conhecimento, né, os professores, nós indicamos para os alunos e às vezes colocamos, muitas vezes eu já coloquei em meu curso, essa assessoria jurídica como um tema de uma palestra ou uma aula, porque é uma coisa assim, que o profissional ele tem que ter uma assessoria jurídica, ele tem que ter noção, né, até onde ele pode, o que ele não pode, o que tem que estar descrito no termo de autorização, quando o paciente te autoriza a fazer um procedimento, o que tem que estar escrito ali, né, o que pode acontecer com o paciente. E o que acontece muitas vezes? O paciente assina sem ler. E aí depois tem uma problemática aí que vai correr atrás. E aí nós podemos ter dois problemas. Às vezes o profissional entrega um documento e o profissional não sabe o que está escrito. Não sabe o que está entregando. E o paciente assina sem saber o que está assinando. E eu vou além. Tem pessoas que elas acreditam que o trabalho do advogado consiste só assim, ó. Tive uma denúncia, um processo, vou atrás de advogado. Mas não é, gente. Igual a gente estava falando. Tem o conselho que você tem que fazer o seu registro. O advogado vai te auxiliar nisso, né? Evita fazer você errar feio, então... Entre aspas, você não esperava aqui pro brejo. Ou errar mais, né? Então, porque todo mundo tá sujeito a cometer algum equívoco na profissão, mas que você corra atrás, não repita, né? E melhore, sempre procure melhorar. Tentar minimizar as chances. Exatamente. Se tiver, reduzir os impactos desse. Isso, muito importante. Exatamente. Então, Luciana, acho que partindo pro nosso final aqui, né? Já tá acabando, a prosa tá muito muito bom, muito bom. Mas nós precisamos encerrar, né? Por mim, a gente ficava aqui horas. Conversava. Fechava a tarde, né? Fazer mais um café e vamos ficando, né? mas nós temos que terminar. E para finalizar, eu queria te fazer uma perguntinha que tá ficando característica aqui do nosso podcast. Serve até de dica pro pessoal. Se fosse para você começar de novo, hoje, o que você faria igual e o que você faria diferente? Até para servir de dica pro pessoal aí. Essa pergunta, ela aperta, hein? Eu tive acho importante falar. Eu tive uma denúncia quando eu comecei, né? Eu fiz isso. Eu ofertei uma especialidade sem ter o meu registro, né? Então, lá no início, eu errei feio. Então, talvez eu teria colocado um curativo ali naquele momento, né? De talvez não ofertar minha especialidade antes de fazer o registro. Eu terminei a pós, já fiz 2 cursos e falei, tô pronta, agora eu vou mandar bronca. E não, né? Era o momento de eu ir atrás do meu conselho, então acho que até por isso que hoje eu sou membro da Câmara Técnica, né? Por ter errado nesse momento e talvez ajudar os outros enfermeiros a não errarem ali. Então, na época teve um processo ético dentro do conselho. Eu respondi por isso e consegui provar por A mais B, né? A minha total inocência, que eu era honesta no que eu ofertava, que eu não tinha prejudicado a vida de ninguém, até porque tinha meu histórico, né, de ter trabalhado no hospital 10 anos. Então, talvez eu teria melhorado ali nesse ponto e não ter passado por esse momento, assim. Porque é uma coisa ruim um profissional que está começando ter uma denúncia. Já é um baque, né? Já é um baque ali no início do seu sonho, do seu projeto, isso, né? E às vezes dá vontade da pessoa pensar... Eu pensei em desistir naquele momento. Eu falei, nossa, o que eu vou fazer agora? Não tô mais no hospital e agora na estética isso. Mas por quê? Porque eu estava me destacando, estava incomodando. Então, mas o conselho veio, me orientou, me ajudou. Eu lembro que na época até o advogado do conselho me ligou, falou comigo, falou que o conselho ia me orientar e me ajudar no que fosse preciso. Porque não foi uma denúncia de outro colega enfermeiro, né? Foi uma denúncia proveniente de outro profissional de outra classe, inclusive uma classe bem forte, que geralmente vem pra derrubar, né? Eu não vou falar vem classe, com a foice. porque também Pra dar que a rastinha de não vou ser antiética. Já vem com a foice, já. Né? Que a foice. Então, já veio pra cortar, né? Então, eu fui muito bem orientada, contratei o serviço de um advogado, que é meu advogado até hoje, que é o Júnior, e a gente conseguiu sair dessa muito bem. Então é muito importante, né, essa parte jurídica, e
o profissional ter conhecimento, né? Não sair ofertando, oferecendo as coisas sem saber certinho o ponto de partida. Eu vou fazer uma observação nisso que a Luciana falou, que foi a parte que ela mudaria. Mas até as coisas difíceis que acontecem no nosso caminho servem de lição. Sim. Tanto que serviu para ela, e hoje essa situação que aconteceu com ela faz com que ela consiga alertar todas as alunas, Isso. todos os enfermeiros. Então, assim, é uma situação muito ruim que aconteceu com ela, mas que serviu de auxílio para muitas pessoas. Então, você tirou Instrumento de aprendizado. tirou uma coisa muito boa de uma situação péssima, numa situação, né, no início ali da carreira, mas que serviu como uma oportunidade para auxiliar muita gente, né? Com certeza. Muito bom. Mas aí, conta pra gente o que você faria igual. O que eu faria igual é tudo, né? O meu início, quando eu comecei, né? Mostrei a minha cara, coloquei minha cara em evidência ali no meu Instagram. E às vezes eu tava lá no consultório e não tinha, falo muito isso para as alunas, não tinha ninguém para me atender, não tinha paciente agendado, mas eu me arrumava, colocava o jaleco, abria lá o Stories e falava, tô aqui, gente, esperando uma paciente, né? O fantasma da ópera que não ia aparecer. E eu ficava lá e para as pessoas acharem que eu já estava começando e para poder ter o engajamento e chamar as pessoas para terem esse envolvimento e quererem fazer procedimentos comigo. E foi assim que eu comecei e eu faria tudo de novo. É o acreditar, né? Você tem que acreditar. Acreditar né? naquilo e levar isso como um propósito. Quando eu comecei, né? e quando eu comecei, eu falei, eu quero ser uma referência dentro da minha classe. E eu quero ajudar outros enfermeiros e hoje eu não faço nada além disso. E eu consegui ter esse título de referência que eu fico assim muito feliz e hoje eu tô colhendo todos os frutos do que eu plantei lá atrás. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Todo esforço, toda Isso. dedicação. Exatamente. Nada cai do céu. O caminho das pedras. Dia, né? Então... O caminho é das pedras, não tem jeito, não tem como pular processos ou fases, né? Todo mundo tem que passar por isso. Eu acho que até isso, principalmente as fases mais difíceis da vida da gente são as que a gente mais aprende, São. né? Então, você não pode pular etapas. Não. Tá difícil? Vive no difícil, que isso vai te dar um resultado positivo. Suporta o processo, né? Suporta. Porque o fim é bom. É isso aí. Mas então, pessoal, então, com essa lição aí, nós estamos terminando aqui. Queria agradecer demais a Luciana, tá? Obrigado por aceitar nosso convite, por compartilhar conhecimento. Podem me convidar mais vezes também. Mas já. Vamos fazer uma parte 2 também. Lógico, muito bom. Vamos sim. Então, Adoramos. obrigado por... Tomara que viralize Tomara, vamos esse lá. podcast, né? Obrigado, Luciana. Obrigado, Camila, mais uma vez. Pessoal, então aqui o meu abraço. Quem nos acompanhou aqui, fica o convite para semanalmente estar nos acompanhando, que toda semana tem conteúdo bacana. E aquele aviso, né? Entrar no nosso site. Nós temos coisas muito legais aqui na LES que estão chegando, tá? Peticionamento judicial, então você que é advogado, um peticionamento automatizado aí para você. E reforço o convite, aceitar as nossas redes e nos seguir. Até a próxima, até semana que vem. Um abraço. Muito obrigada a todos. Semana que vem estamos aqui novamente com mais um cafezinho, mais um convidado. Se inscreva no nosso canal e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.